Boa noite. Boa noite. O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que a discussão sobre o voto impresso foi longe demais. E que vai levar a proposta de emenda constitucional para o plenário. Pela tranquilidade das próximas eleições e para que possamos trabalhar em paz até janeiro de 2023, vamos levar sim a questão do voto impresso para o plenário, onde todos os parlamentares eleitos legitimamente pela urna eletrônica vão decidir. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que a rejeição da proposta ontem na comissão da Câmara mostra que a maioria do Congresso Nacional compreende que o sistema eleitoral brasileiro é confiável. A insistência do presidente Jair Bolsonaro no voto impresso está no centro dos ataques dele a ministros do Supremo Tribunal Federal. E depois de cancelar o encontro de chefes dos poderes exatamente por causa desses ataques, o presidente do STF, Luiz Fux, se encontra com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Subprocuradores gerais cobram de Aras uma posição firme em defesa do Supremo e das instituições democráticas. E associações de juízes e de magistrados também se manifestam contra as agressões e insultos do presidente da República a integrantes do Supremo e ao sistema eleitoral. A seleção feminina de vôlei vence a Coreia e está na final olímpica. Isaquias Queiroz se classifica para a semifinal na canoagem. E Érica Senna é punida na reta final da marcha atlética. Você vai ver em 30 segundos no Jornal Nacional. A seguir, a Amazônia tem o segundo maior desmatamento da série histórica em um ano. O Brasil registrou o segundo pior ano de desmatamento na Amazônia da série histórica. Milhares de árvores no chão e o fogo devastando a floresta. As imagens feitas pela organização Greenpeace, no Pará e Amazonas, são da semana passada. Entre agosto de 2020 e 31 de julho deste ano, os alertas de desmatamento somaram 8.700 quilômetros quadrados em toda a Amazônia. A área devastada tem quase 6 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Foi o segundo pior índice de desmatamento dos últimos 5 anos, desde que o INPE aperfeiçoou o sistema de medição. O total desmatado foi apenas 5,5% menor que no período anterior. Segundo ambientalistas, o desmatamento ainda está num patamar muito alto e avança principalmente nas chamadas florestas públicas não destinadas, onde estados e a União ainda não determinaram a finalidade delas. Com a falta de regularização fundiária, essas áreas de mata nativa costumam ser menos protegidas e são o principal alvo dos grileiros, que invadem, desmatam e vendem as terras ilegalmente. Os órgãos ambientais seguem enfraquecidos, as poucas medidas empregadas pelo governo federal são comprovadamente ineficientes e, além disso, o Congresso tem discutido e aprovado uma série de alterações negativas na legislação que estimulam mais desmatamento e invasões de terras públicas. O vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho Nacional da Amazônia, falou sobre as ações do governo na região. Lançamos o Plano Amazônia 2021-2022, ou seja, nós temos um planejamento de combate efetivo às ilegalidades, utilizando todos os institutos federais e com cooperação dos entes estaduais, para que a gente consiga manter a pressão contra os desmatadores. Quem sabe como fica o tempo neste fim de semana é a Anne Lotterman. Boa noite, Anne. Oi, Bonner. Boa noite para você, para Renata. Boa noite a todos. Depois de uma semana gelada no sul e sudeste, o fim de semana já vai ser com tardes e noites com temperaturas bem mais altas. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus amanhã, até segunda chega aos 31. Em São Paulo, 23 amanhã e na segunda, 26 graus. No Rio de Janeiro, os termômetros vão dos 27 graus neste sábado até os 32 graus na terça-feira. E em Cuiabá, o calor quase
chega aos 40 graus nos próximos dias. Esse calor em pleno inverno é um fenômeno conhecido como veranico e em todas as capitais que eu citei até agora não tem previsão de chuva. A gente sempre diz que Cuiabá jamais nos decepciona quando se trata de temperatura alta, seja no inverno. Veranico em Cuiabá, 39 graus. Eles não fazem 39. Por menos. Mas diz pra gente onde é então que vai ter chuva? Vamos lá, onde vai chover? Onde está chovendo, chove amanhã e também continua no domingo com menor força. É o caso de Maceió, por exemplo, onde a máxima chega aos 27 graus. Aracaju e Recife, 28, Boa Vista, 31 e Belém, 33 graus. E nas próximas 2 semanas, a gente vai ter um pouco de chuva em áreas do centro-oeste, do sul e também do sudeste. Mas ela se concentra ainda no norte do país. E essa chuva ela vai ser muito bem-vinda para quebrar esse padrão de secura que está ocupando uma grande área do país. Amanhã a umidade baixa vai ser facilmente percebida em toda essa área, desde o Rio Grande do Sul, todo o centro-oeste e interior do Nordeste até o Acre, da faixa leste do Nordeste até o norte do Rio de Janeiro, da pontinha do Piauí até o Amazonas tem previsão de chuva, chuva fraca no máximo nessa área aqui do sul do país e onde o mapa está amarelo, a previsão de tempo firme e isso não muda muito de sábado para domingo. Em Campo Grande, máxima de 31 graus, em Goiânia, 28 graus, Porto Velho, 36, 35 em Palmas e Belo Horizonte, 23 graus. Termino com a previsão de cidades com nomes que representam o que eu desejo nesse Dia dos Pais. Sorriso, alegria, descanso, bom conselho e maravilha. Um bom fim de semana para você e feliz Dia dos Pais. Que beleza de encerramento, Anny Lotterman. Muito bem, obrigado. Bom fim de semana para você. Bom fim de semana. O Supremo Tribunal Federal vai analisar uma ação de partidos da oposição que pede a suspensão do pagamento das chamadas emendas de relator do orçamento. As emendas de relator previstas no orçamento deste ano somam 18 bilhões e meio de reais. Mas, diferentemente das emendas individuais de deputados e senadores, não seguem critérios transparentes. Na prática, a destinação desses recursos é definida em acertos informais entre parlamentares aliados e o governo federal. O esquema, que passou a ser chamado de orçamento paralelo, tem sido usado pelo governo para ampliar sua base de apoio no Congresso. O caso foi revelado em maio pelo jornal Estado de São Paulo. Um mês depois, PSOL, Cidadania e PSB pediram ao Supremo Tribunal Federal para suspender a execução dessas emendas. A ministra Rosa Weber é a relatora das ações dos partidos no Supremo. Ela pediu informações ao Senado, à Câmara, ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, principal destino dos recursos. Todos já responderam. A Advocacia Geral da União alegou, em nome do governo, que a suspensão dos recursos de emendas de relator terá enorme impacto social e econômico, com a paralisação de importantes políticas públicas em meio à pandemia. Mas, de acordo com a reportagem, parte do dinheiro serviu para a compra de tratores e equipamentos agrícolas superfaturados e obras consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas da União e que, por isso, não deveriam mais estar recebendo verbas públicas. PSB e Cidadania tentaram desistir das ações, mas a ministra Rosa Weber negou, dizendo que a lei não permite desistência em ações de controle de constitucionalidade, como as apresentadas pelos partidos. Já o PSOL fez uma petição à ministra Rosa Weber no mês passado, reforçando a necessidade de revelação dos gastos e a suspensão da execução das emendas. O orçamento público, é do povo brasileiro. Não pode estar concentrado nas mãos da base do governo Bolsonaro e de setores do Centrão para fortalecerem nos territórios a sua base eleitoral. As ações ainda não foram analisadas. A decisão da ministra Rosa Weber deve ser submetida ao plenário do Supremo, mas não há data marcada. A lei que estabeleceu as diretrizes do orçamento de 2022 também prevê as emendas de relator. O valor será definido quando o orçamento for aprovado no fim do ano. A oposição espera que o STF decida o quanto antes
para dar maior transparência à aplicação dos recursos públicos. O senador Alessandro Vieira, líder do Cidadania, diz que as emendas de relator são um erro do Congresso que deve ser corrigido pelo Judiciário. O Tribunal de Contas da União já apontou que existem problemas graves. A sociedade civil organizada que fiscaliza esse tipo de situação também aponta os erros. É importante entender que orçamento exige transparência. As pessoas precisam saber para onde vai e com que razões, com que motivação vai o recurso brasileiro. Essa falha tem que ser corrigida e a gente espera que o Supremo cumpra o seu papel. O Congresso tem até outubro para aprovar mudanças na lei eleitoral para que elas possam valer nas próximas eleições. Um dos temas que os deputados estão discutindo é o chamado distritão, que cientistas políticos criticam porque reduz o papel dos partidos. Hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que existe muita resistência a essa mudança por lá. Em entrevista à Globo News, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que mesmo sendo aprovado na Câmara, o distritão não deve passar no Senado. Como se trata de uma mudança na Constituição, deputados e senadores têm que votar a proposta. Da parte do Senado, há uma tendência de se manter aquela opção feita em 2017, com um sistema proporcional, sem coligações e com cláusula de barreira, fortalecendo partidos políticos, fortalecendo representatividade, permitindo uma democratização daqueles que queiram ser candidatos, e nisso também entra a questão do financiamento público eleitoral, que foi uma conquista de movimentos importantes da OAB, da CNBB, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que pretendiam naquele momento também o financiamento público de campanha para poder democratizar, para que se dê oportunidade a brancos, negros, mulheres, homens. Portanto, fizemos uma opção em 2017, há uma tendência do Senado ter um sentimento de que esse sistema não deva ser modificado. A proposta da deputada Renata Abreu, do Podemos, muda o atual sistema de eleição de deputados e vereadores, que hoje é o proporcional, quando as vagas são distribuídas proporcionalmente ao número de votos que candidatos e partidos recebem, para o distritão, quando os candidatos mais votados são eleitos, num sistema que não leva em conta os votos nos candidatos perdedores e nos partidos. Ontem, uma tentativa de votação na comissão especial da Câmara fracassou por falta de acordo. Agora, a relatora tenta ajustar a proposta para novamente levar para votação na semana que vem. O distritão, ele é um sistema mais simplificado, como transição. O sistema distrital misto, você tem metade dos eleitos, os mais votados do distrito, e a outra metade no proporcional de lista aberta, como é hoje. E o distritão misto, metade das vagas, os mais votados do estado, e a outra metade no proporcional de lista aberta, como é hoje. Então, seria uma mescla dos dois sistemas. Deputados de oposição criticam a proposta do distritão. Favorece o bolsonarismo, porque o bolsonarismo, antes de tudo, é antipartidário. Ele não se enquadra nas regras institucionais do jogo democrático. Então, essa é uma perfeita oportunidade para enfraquecer as instituições dos partidos políticos no Brasil, para enfraquecer as agremiações políticas. Mesmo antes de chegar ao Senado, a proposta de criar o distritão já provocou reações também de outros senadores. Eles reforçam que o sistema favorece candidaturas de celebridades fora da vida política, reduzindo e enfraquecendo o papel dos partidos políticos e a democracia. A senadora Simone Tebet disse que a proposta, que já foi rejeitada 2 vezes pelo plenário da Câmara em 2015 e em 2017, deve ser barrada no Senado. O Senado é a casa revisora, não só no parlamento brasileiro, mas também a grande guardiã da democracia. Eu não consigo acreditar, conhecendo os líderes hoje que estão no Senado Federal, que o Senado, neste momento de pandemia, faltando apenas 45 dias, que é o prazo que teríamos para votar essa emenda constitucional para valer para o ano que vem, cometeria essa irresponsabilidade com a sociedade brasileira. Primeiro, de aprovar uma PEC sem ouvir as ruas. E segundo, uma PEC que representa retrocesso para a democracia brasileira. O senador Humberto Costa afirmou que adotar o distritão é de interesse de quem já está no poder. No final das contas, o distritão termina beneficiando um eventual governo Bolsonaro, se vier realmente a ser reeleito, né?
o que acontece na prática é que as mudanças na composição da Câmara serão muito poucas. O sistema proporcional, ele permite que segmentos da sociedade que não são majoritários, eles possam se representar dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, especialmente as minorias, os segmentos diversos que existem na sociedade. Com o distritão, praticamente serão eleitos aqueles que possam gastar muito dinheiro para ter um mandato e pessoas muito conhecidas, celebridades, além daqueles que já estão lá. Então, a pior coisa do distritão é impedir uma renovação dos quadros políticos na Câmara dos Deputados. A seguir, o Brasil leva quase 7 meses para aplicar uma dose de vacina em metade da população. O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que a discussão sobre o voto impresso foi longe demais e que vai levar a proposta ao plenário. A Fiocruz divulgou hoje um alerta para o risco de agravamento da pandemia no Brasil, principalmente por causa de novas variantes como a Delta, que é altamente transmissível. A Fundação destacou a necessidade de combinar vacinação com o uso de máscaras. Dos 497 casos confirmados da Delta no Brasil, 203 foram registrados no Rio de Janeiro. E quase 7 meses depois do início da vacinação no país, pouco mais da metade dos brasileiros recebeu a primeira dose de vacina, segundo os números reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Alan Severiano, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner, boa noite a todos. Chegamos a esse marco importante da vacinação, depois que o país registrou nas últimas 24 horas 1.160.055 vacinados com a primeira dose e 662.835 com a segunda dose ou a dose única. O total do dia ficou em 1.822.890. Agora são mais de 106 milhões com a primeira dose, 50,16% dos brasileiros. Desde 17 de janeiro, quando começou a vacinação por aqui, metade da população tomou a primeira dose. Foram quase 7 meses para chegar a esse número. Quase 45 milhões tomaram a segunda dose ou a dose única, ou 21,22%. Eu conversei com o infectologista Júlio Croda, que comemorou que chegamos a 50%, mas fez um alerta sobre a importância da segunda dose. Nós enfrentamos o risco principalmente na questão das novas variantes, a Gama e a Delta. É necessário uma cobertura maior de segunda dose ou dose única para garantir proteção para as formas severas, hospitalizações e óbitos. O maior risco, com essas baixas coberturas de D2 ou dose única é que, associado à dispersão da variante Delta, a gente tem um aumento não só do número de casos, mas também de hospitalização e óbitos. Lembrando que, segundo os médicos, é preciso esperar 14 dias depois da segunda dose para conseguir uma proteção maior contra o coronavírus. No mapa em verde escuro, os estados mais adiantados na vacinação completa, com o destaque dos 5 primeiros: Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina. Agora, os números da pandemia, com 1.006 mortes registradas de ontem para hoje, são 561.807 por Covid. 42.302 novos casos foram confirmados em 24 horas. O total passou de 20 milhões e 100 mil. As médias têm tendência de queda. São 32.773 novos casos por dia, redução de 30% em 2 semanas. A média de mortes ficou em 899 mortes por dia, queda de 23%. É o 7º dia seguido de redução. No mapa, Roraima não divulgou dados por problemas de conectividade. 3 estados têm alta nas mortes. Em estabilidade, 8 estados e o Distrito Federal. E com queda, são 14 estados. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Renata Bonner. Obrigado, Alan. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM, foi enfático ao afirmar que as instituições precisam ser fiéis à Constituição e que é necessário repudiar toda afirmação que pregue ilegalidade ou ruptura.
As declarações de Pacheco ocorreram quase ao mesmo tempo de um encontro entre o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Fux fez o convite horas depois de cancelar a reunião entre os chefes dos poderes. O presidente do STF, Luiz Fux, encerrou a sessão de ontem do Supremo com um pronunciamento em nome de todos os ministros da Corte. Ao anunciar o cancelamento da reunião entre os chefes dos três poderes, ele disse que o presidente da República insiste em atacar integrantes do STF e o sistema eleitoral brasileiro. O presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta Corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a Corte por inteiro. O pressuposto do diálogo entre os poderes é o respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes. O encontro de hoje entre Luiz Fux e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, durou 45 minutos e foi a portas fechadas. Aras deixou o STF sem dar entrevistas. A TV Globo apurou que Fux disse a Aras que a Procuradoria deve cumprir seu papel de fiscal da lei, enquanto o Supremo cumprirá o seu de guardião da Constituição. Aras respondeu que está comprometido com suas funções de Procurador-Geral da República. Logo após a reunião, o Supremo e a PGR soltaram notas semelhantes com a mudança de ordem de algumas palavras. A nota do STF afirmou que, considerando o contexto atual, o ministro Fux convidou Aras para conversar sobre as relações entre o Judiciário e o Ministério Público. Ambos reconheceram a importância do diálogo permanente entre as duas instituições. No seu texto, a Procuradoria ressaltou que o encontro também serviu para renovar o compromisso da manutenção de um diálogo permanente entre o Ministério Público e o Judiciário, para aperfeiçoar o sistema de justiça a serviço da democracia e da República. Horas depois, 29 subprocuradores-gerais da República divulgaram uma nota em defesa do sistema eleitoral brasileiro e cobraram uma posição firme do Procurador-Geral da República em defesa do Supremo Tribunal Federal. Os subprocuradores afirmam estar atentos aos graves acontecimentos que têm marcado a história da vida nacional, em particular pelas frequentes ameaças de ruptura institucional e de desrespeito aos poderes constituídos e a seus integrantes. Ressaltam que a democracia afirma-se em eleições gerais, periódicas, e que é crime comum e de responsabilidade impedir, mesmo que por ameaça, o livre exercício do voto. E afirmam que as urnas eletrônicas mostraram-se confiáveis, sendo inaceitável o retrocesso à volta das apurações manuais, pela possibilidade de manipulação de resultados e a demora na apuração. Os frequentes ataques do presidente Jair Bolsonaro a integrantes do Supremo e ao sistema de votação brasileiro também provocaram a reação de outras duas instituições de classe do Judiciário, que divulgaram notas a favor da democracia e em apoio ao Supremo Tribunal Federal e seus ministros. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, junto com 10 entidades regionais de juízes federais, manifesta repúdio à escalada de desrespeito aos integrantes do Supremo Tribunal Federal, protagonizada pelo chefe do Poder Executivo, com ameaças diretas de ruptura com a ordem legalmente constituída. A AJUF declarou ainda que reconhece a liderança do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, para atuar na defesa da ordem jurídica e do Poder Judiciário, bem como na preservação da harmonia e independência dos poderes da República. A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho também divulgou nota em que afirma que investidas contra a democracia e a Constituição Federal devem ser repudiadas com veemência e forças necessárias, a fim de coibi-las definitivamente. E que atentar contra o livre exercício de qualquer poder, especialmente o poder judiciário neste momento, é conduta constitucionalmente grave. A Ana Matra cita o inciso 2º do artigo 85 da Constituição
Esse artigo relata ser crime de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Carta, e especialmente o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Enquanto Fux e Aras conversavam no STF, o presidente Bolsonaro estava em Santa Catarina para um almoço com empresários e autoridades em Joinville. Mais uma vez, Bolsonaro fez ataques ao sistema eleitoral brasileiro sem provas e já desmentidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. O presidente também voltou a insultar o ministro Luiz Roberto Barroso, desta vez com um palavrão. Não se sabe se naquele momento o presidente tinha conhecimento de que alguém estava gravando as declarações dele com um celular. O vídeo com o palavrão acabou sendo retirado depois das redes sociais do presidente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM, comentou os fatos que levaram o presidente do STF, Luiz Fux, a cancelar a reunião com os chefes de poderes. Em entrevista à Globo News, Pacheco afirmou que se solidariza com Luiz Fux, que condena as agressões a integrantes do STF e que continuará buscando o diálogo. Mas, ao se referir à ameaça do presidente Jair Bolsonaro de desrespeitar a Constituição, Pacheco foi enfático. É grave, evidentemente, uma afirmação que fale sobre jogar fora das quatro linhas da Constituição. Ainda que haja um sentido conotativo nisso, nós temos que ser absolutamente fiéis à Constituição Federal. Eu me referi a instituições, não necessariamente a poderes. E realmente há um esgarçamento hoje das relações, e aí envolve Forças Armadas, a CPI do Senado Federal, a própria presidência do Senado Federal, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral e o presidente da República. Portanto, o que nós vamos objetivar é identificar qual é a razão do descontentamento, qual é a razão dessas ações que estão acontecendo e tentar remediar. Naturalmente que há uma ação e há a reação. Toda alegação de quem quer que seja, que pregue a ilegalidade, ou pregue uma ruptura, ou pregue algo que seja fora do comando constitucional, ela deve ser rechaçada de pronto. Evidentemente, qualquer que a diga deve ser repudiado. Em relação ao sistema eleitoral brasileiro, eu já afirmei por mais de uma vez, com toda a segurança, que todo aquele que pregar algum tipo de retrocesso democrático ou pregar que não haverá eleições de 2022, será apontado pelo povo e pela história como inimigo da nação. Eu reitero isso. Nós temos compromisso com a democracia, temos compromisso com a realização de eleições periódicas, que é a expressão mais pura da soberania popular e da vontade do povo a partir do sufrágio universal, do voto direto e secreto, e nós não vamos admitir retrocesso nisso. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, falou sobre o insulto que o presidente da República dirigiu publicamente a ele. Eu gosto de repetir, eu sou um ator institucional, eu não sou um ator político. Portanto, eu não tenho interesse nem cultivo polêmicas pessoais. A conquista e a preservação da democracia foram as grandes causas da minha geração. E é a isso que eu dedico a minha vida pública. E por isso eu não paro para bater boca, não me distraio com miudezas. O meu universo vai bem além do cercadinho. O ponto central da crise gerada pelo presidente Bolsonaro é o ataque que ele faz, sem base na realidade, ao sistema brasileiro de votação. Ontem, a comissão especial que analisa mudanças no sistema de votação rejeitou, por ampla maioria, a proposta de voto impresso e de contagem manual. Hoje, numa nova votação, a comissão confirmou a decisão por 22 votos a 11. Num pronunciamento no fim da tarde, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse que vai levar a proposta ao plenário e explicou os motivos. O Brasil tem enormes desafios, como as reformas tributária, administrativa, questões ambientais que serão focadas nesse segundo semestre na pauta da Câmara, o combate à pandemia, com o avanço da vacinação, além da criação de condições socioeconômicas para a geração de emprego e renda. O voto impresso está pautando o Brasil. Não é justo com o país
e com o que a Câmara dos Deputados tem feito para enfrentar os grandes problemas do Brasil desde que assumi a presidência dessa casa. A Câmara dos Deputados é a casa das leis. Infelizmente, assistimos nos últimos dias um tensionamento, quando a corda puxada com muita força leva os poderes para muito além dos seus limites. A Câmara dos Deputados sempre se pauta pelo cumprimento do regimento e pela defesa da sua vontade, que é a expressão máxima da democracia. Pela tranquilidade das próximas eleições e para que possamos trabalhar em paz até janeiro de 2023, vamos levar, sim, a questão do voto impresso para o plenário, onde todos os parlamentares eleitos legitimamente pela urna eletrônica vão decidir. E eu friso, foram eleitos todos pela urna eletrônica. Para quem fala que a democracia está em risco, não há nada mais livre, amplo e representativo que deixar o plenário manifestar-se. Só assim teremos uma decisão inquestionável e suprema, porque o plenário é a nossa alçada máxima de decisão, a expressão da democracia, e vamos deixá-lo decidir. Esta será a minha decisão. No pronunciamento, o presidente da Câmara repetiu o que disse num duro discurso anterior, quando fez referência à possibilidade de acionar o botão amarelo. Na ocasião, essa afirmação foi interpretada como uma referência ao poder exclusivo dele de dar encaminhamento a pedidos de impeachment. Mas Arthur Lira destacou que seguirá pelo caminho da institucionalidade, da harmonia entre os poderes e da democracia. E encerrou dizendo que a questão do voto impresso foi longe demais. Não contem comigo com qualquer movimento que rompa ou macule a independência e a harmonia entre os poderes. Ainda mais como chefe do poder que mais representa a vontade do povo brasileiro. Este é o meu papel e não fugirei jamais deste compromisso histórico e eterno. O botão amarelo continua apertado. Segue com a pressão do meu dedo. Estou atento 24 horas. Atento todo o tempo. Todo o tempo é tempo. Mas tenho de certeza que continuarei, e eu quero deixar isso de maneira bem clara, pelo caminho da institucionalidade, da harmonia entre os poderes e da defesa da democracia. O plenário será o juiz dessa disputa, que, infelizmente, já foi longe demais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se manifestou sobre a questão do voto impresso. Ele acha que a proposta será rejeitada e que a maioria do Congresso Nacional compreende que o sistema eleitoral brasileiro é confiável. Segundo Pacheco, há uma tendência muito forte de que o assunto se encerre na Câmara. Nesta sexta-feira, durante um evento realizado em São Paulo, ex-presidentes da República, ministros do STF e cientistas políticos defenderam fortemente o Estado democrático de direito e o sistema eleitoral brasileiro. O encontro, transmitido pela internet, foi no INSPER, faculdade e centro de pesquisa na capital paulista. Todos os debatedores passaram por testes de Covid e, por isso, não precisaram usar máscaras e respeitaram o distanciamento. O seminário foi marcado pelo debate sobre medidas para melhorar a governabilidade do país. Foram várias sugestões e algumas opiniões em comum, entre elas o consenso de que é preciso trabalhar para evitar desgastes entre as instituições. Os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer criticaram os ataques feitos pelo presidente Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal e ao sistema eleitoral brasileiro e reafirmaram a necessidade do compromisso com a democracia. Eu acho lamentável que o presidente ataque instituições, quaisquer que elas sejam, maiormente se tratando das instituições daquele que ele criticou, que merecem o nosso respeito. Eu não vejo que haja um movimento na sociedade brasileira que favoreça tal posição. Eu acho que ele está se isolando e está demonstrando um ímpeto autoritário e não é eu imagino que não seja esse o sentimento real
da maioria dos brasileiros. Reitero, eu não conheço o presidente Bolsonaro, mas se ele expressou esse sentimento, ele está equivocado. Tem que expressar o sentimento da Constituição e da maioria do povo brasileiro. A legalidade democrática impõe. Eu acho que qualquer tentativa de contra-legalidade, eu estarei contrário. Claramente contrário, abertamente contrário. E não pode haver desarmonia entre os poderes. Esse ataque ao Supremo Tribunal Federal, ataque ao Legislativo, significa uma tentativa de desarmonizar. E a desarmonia é inconstitucional. Isso não pode acontecer. Desde o presidente da República até todos os demais, tem que obedecer o que a soberania popular expressou por meio da Constituição. Portanto, são todos escravos da Constituição. Não pode haver um ataque dessa natureza, porque, a meu ver, como disse o presidente, há uma irregularidade legal, né? Inconstitucional. O ex-presidente José Sarney não participou do encontro, mas enviou espontaneamente um vídeo para a TV Globo, defendendo a democracia. Quero reafirmar meu compromisso permanente com a democracia, porque ele está registrado em fatos e não em palavras. Eu conduzi a restauração democrática, a transição, convocando e garantindo a Assembleia Constituinte e a implantação da Constituição de 1988. Portanto, nós devemos cada vez mais ter confiança no regime democrático, aquele que Lincoln tão bem definiu como o governo do povo, pelo povo e para o povo. Também participaram do seminário 3 ministros do Supremo Tribunal Federal: o decano Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral. Gilmar Mendes ressaltou que o Brasil escolheu de forma legítima o modelo democrático constitucional, com poderes harmônicos e independentes. Estamos vivendo o mais longo período de normalidade democrático-institucional, pelo menos desde a vida republicana começada em 1889. E isto me parece um mérito inegável da Constituição de 1988. Me parece que este é um dado inegável que precisa ser valorizado. A sociedade brasileira valoriza e fez uma opção clara pelo modelo democrático constitucional, que significa não apenas a liberdade de voto, a liberdade de escolha dos seus líderes, mas também a parametrização pelos aquilo que nós chamamos os ditames do Estado de Direito, o sistema de checks and balances, é a ideia de poderes independentes e harmônicos. O ministro Barroso fez uma defesa do sistema eleitoral brasileiro e lembrou que esse sistema tem o apoio de ex-presidentes, entidade de classe e do próprio STF. Todos os ex-presidentes assinaram, no final de semana passado, a nota de defesa do sistema eletrônico e explicando por que éramos contra o voto impresso. 15 pessoas assinaram. Inúmeras entidades de classe apoiaram. No Tribunal Superior Eleitoral, houve um inquérito administrativo pedido pelo Corregedor-Geral, aprovado pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Houve a representação com notícia-crime contra o presidente da República para o inquérito das fake news, aprovada por por unanimidade do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, não sou eu. São todas as pessoas que participam do processo que atestam a sua autenticidade. De modo que essa obsessão por mim não se justifica e, sobretudo, não é correspondida. O ministro Alexandre de Moraes também rebateu os ataques ao sistema de votação. As pessoas falam, às vezes, sem nenhum conhecimento de causa, sem nunca ter acompanhado uma eleição, não fazem a mínima noção do que estão dizendo, nunca viram que é uma eleição. E pior, se nós formos pegar os maiores defensores do atraso, são aqueles que se elegeram pela modernidade. Ou seja, não há, salvo a vontade
de proliferar esse discurso de ódio raivoso, não há racionalidade no que vem sendo dito. São 3 termômetros para a democracia. Imprensa livre, poder judiciário independente e eleições realizadas periodicamente com voto universal, secreto e a periodicidade. A imprensa no Brasil é livre, o poder judiciário é independente, o que não significa que não apanhe todo dia, né? Os independentes também apanham. É constantemente provocado. Mas apanham e reagem dentro da Constituição. E nós tivemos eleições no ano passado e teremos o ano que vem. Então, eu não acho que bravatas se levem a golpe. Não, eu acredito fielmente nas instituições e que nós vamos continuar consolidando a nossa democracia. Estão aqui 3 ministros que pensam diferente a respeito de muitos temas e votamos diferentes, mas tem um tema que nos une profundamente, que é o amor ao Brasil e a defesa da democracia. E nessa matéria, o Supremo Tribunal Federal age com unanimidade e não há nenhum perigo de nós não estarmos do lado certo nessa disputa. O Jornal Nacional termina aqui. Você terá outras notícias no Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e bom fim de semana.